A gente já pode. A gente tinha que fazer um quadro, viu, Azenha, Ivan? Só dar uma sugestão. A gente já sabia, né? A gente fala as coisas aqui, daí acontece logo em seguida. Então, acho que a gente precisa fazer esse quadro, viu? Mas diga lá, Zé. A gente dizia, aliás, você dizia desde a semana passada, Bolsonaro vai ficar pelo caminho, os sinais são todos estes. E eu queria, antes de você comentar o editorial do Estadão, lembrar que também a Miriam Leitão escreveu um artigo no Globo que vai mais ou menos na mesma linha. Esse importante artigo da Miriam Leitão diz o seguinte, que o PL da anistia e outros similares que estão circulando no Congresso, né, porque você tem várias propostas de anistia que eles autorizam o golpe. Então, por exemplo, ela cita, viu, Plínio, PL 2858, apresentado em novembro de 2022 pelo então deputado Major Vitor Hugo. Além de dar anistia, segundo sempre o artigo da Miriam Leitão, ele, de certa forma, pode permitir a punição de autoridades por abuso de autoridade. Então, seria um golpe do legislativo contra o judiciário e abre as portas para futuros golpes do Estado. Bom o texto da Miriam Leitão, porque a Miriam Leitão aponta para... Não é só a anistia, gente, é anistia, e também não é para a Débora do Batom. É uma anistia ampla para Bolsonaro, especialmente, né? Bolsonaro escondido atrás da saia da Débora do Batom. Além disso, ela vai além. Ela diz que os projetos, como um todo, permitem, praticamente, eles endossam futuras ações contra quem peitar um golpe. Vale a pena ler este artigo da Miriam Leitão, mas vai nessa mesma direção, né? Dizendo sem anistia. Plínio, o que você achou? Estadão e Miriam aí se manifestando? Gente, a grande questão, assim, para bom leitor, né, bingo é letra, né? Não é assim o ditado? Então é por aí que a gente vai vendo, principalmente esse posicionamento da mídia liberal, viu, Azen, Ivan? O que acontece? Existe uma tentativa, né? O que a Miriam diz aí nesse artigo é que o negócio é o seguinte: existe uma aliança hoje entre o neoliberalismo radical, Faria Lima, e a ultradireita neofascista. Isso existe e não é de hoje que isso vem se construindo. Por qual motivo? Porque viu que através da social-democracia, digamos assim, entre aspas, lembrando o PSDB, antigo PSDB, eles não conseguiriam mais chegar ao poder através do voto. Né? Essa é a grande questão. Então, eles esgarçaram um pouquinho mais. Vamos chegar até, né, a ultradireita e bolsonarista. Só que com o Bolsonaro, eles colocaram o Paulo Guedes e pensando que o Paulo Guedes ia colocar uma coleira no Bolsonaro. Não conseguiu. Então a gente precisa avaliar alguém mais limpinho, né? Alguém de modos. Né? E esse alguém de modos chama-se Tarcísio Gomes de Freitas. Essa é a grande questão que se coloca hoje em dia. Né? Esse editorial do Estadão, gente, eu falei assim, nossa, se eu fosse escrever um texto, tem muita coisa aí que eu escreveria, viu? Que está nesse editorial do Estadão, porque ele dispara para todo lado. Para quê? E manda um recado para o Tarcísio. Tarcísio, sai dessa história de PL da anistia. Na verdade, gente, é uma grande encenação que está havendo, né, em torno dessa questão, porque a gente falou isso aqui na semana passada, e a mídia liberal não vai colocar dessa forma. Por quê? Porque eles estão no conluio da terceira via, que é o Tarcísio Gomes de Freitas. Então, o que aconteceu? O Estadão falou, o Tarcísio, para de falar de anistia aí, vamos falar de eleição. Porque o jogo está dado, o jogo está dado. Bolsonaro é carta fora do baralho, Tarcísio é o candidato da burguesia paulista, né? Estadão, vocês estavam lembrando aí, né? Do longo histórico de alinhamento do Estadão. Gente, o Estadão é simplesmente o jornal que publicava anúncios de pessoas escravizadas foragidas, né? Era praticamente um jornal
dos capitães do mato. Isso foi ao longo do tempo. Então, continua isso, né? Esse editorial é um recado da Faria Lima, da burguesia paulista, falando assim, ó, Moraes, chega de brincadeira, vamos prender o Bolsonaro, porque ele está atrapalhando os negócios, né? A grande questão, e é interessante, viu? E ontem teve um movimento, a gente vai vendo esses movimentos, né? O Estadão falou disso no sábado, até pedindo licença para o Mello, né? Que isso é mais o assunto aí do Fórum Mídias, mas o Estadão escreveu esse editorial no sábado. Ontem, a Folha saiu com uma história de que o Tarcísio estaria bravo e teria repreendido as pessoas que estão falando que ele será candidato a presidente em 2026. Gente, é tudo uma grande encenação, porque o que acontece? O negócio perdeu o controle. O Ricardo Nunes já está brigando com o Ricardo Salles para ser o candidato do bolsonarismo ao governo do Estado. Por quê? Porque ele sabe que já está dado, né? O Tarcísio é o candidato ao governo do Estado. Né? Então a Folha saiu com essa história justamente, não, o Tarcísio está lá reprimindo as pessoas, falando que não pode falar que ele é candidato a presidente. Por quê? Porque ainda existe um caminho para o Tarcísio conquistar também um eleitorado que já desconfia dele, que é o eleitorado radical bolsonarista. Né? Daí, ó, gente, Rosiane Kennedy é uma dessas que dão recado. Né? Aqui, ó, vou colocar no mesmo Estadão, ó. Direita espera que Bolsonaro tenha surto de sanidade por um indulto e escolha Tarcísio em 2026. Gente, isso aí tá lá, ó, tá lá no Estadão, se vocês quiserem ver, tá em destaque. É uma matéria que saiu hoje, ó, 3 horas da manhã, depois desse editorial aí, ó. Partidos de direita esperam que Jair Bolsonaro tenha um surto de sanidade e escolha Tarcísio de Freitas para substituí-lo ano que vem na chapa ao Palácio do Planalto, em vez de indicar um nome da própria família. Né? E, ó, a expressão foi falada na coluna por duas das maiores lideranças que têm influências na decisão desse grupo político e se expande nos bastidores. Ô, Zé, a Rosiane aqui, eu trabalhei com ela na CBN já, viu? Ela está me obrigando a dizer quem é a fonte dela. Quem que é essa alta liderança? Gente, Gilberto Kassab. É ele que está costurando, é ele que está vazando essas informações, é ele que tem essa influência na mídia liberal paulista, muita influência no Estadão, muita influência. Tá? Então, aí, ó, Bolsonaro tem um surto de sanidade por um indulto, dá o indulto lá para o pessoal, a gente mexe os pauzinhos aqui para que você não fique tanto tempo preso, né? E deixa o Tarcísio desfilar. Essa é a grande questão. A gente falou aqui semana passada, o Hugo Mota não vai colocar a pele da anistia na pauta. Não é por causa do Lula, do Moraes, é por causa do Tarcísio. O Bolsonaro tem que abrir mão agora. E a cobrança vai aumentar, viu, Azen e Ivan? Só para caminhar aqui para o fim, saiu uma matéria agora, eu acabei de subir, inclusive, lá na Fórum, né, que a Michele, que foi quem decidiu levar a cirurgia do Bolsonaro para Brasília, por desconfiança do Antônio Luiz Macedo, que não participou. O Antônio Luiz Macedo é um cirurgião oncológico que fez as 5 cirurgias anteriores do Bolsonaro. Né? E ele fez também daquela deputada Amália Barros, que tinha um tumor benigno, e durante a cirurgia houve uma perfuração do fígado, que depois ela passou por mais 3 cirurgias e por causa dessa intercorrência que ela teria morrido. E ela era amiga pessoal da Michele. Então, coube a Michele decidir, levou para uma outra equipe médica em Brasília. Só que nessa matéria tem uma informação interessante, porque o Bolsonaro deve ficar 4 semanas, pelo menos, 4 semanas, no hospital. Qual vai ser o discurso agora desse pessoal? Né? O Bolsonaro está fora do baralho, tem que cuidar da saúde dele. Né? Então, ele não pode ser preso, porque ele tem que cuidar da saúde dele.